Bom, vamos lá. Operações lógicas. O que esta aula se propõe a fazer? Discutir com vocês um pouquinho das proposições, da lógica proposicional e como realizar um teste de mesa. Bom, primeiro, a lógica proposicional. É fundamental compreender a lógica proposicional para resolver qualquer tipo de problema, seja ele um algoritmo computacional, seja um problema matemático. Exemplo, no algoritmo proposicional, eu quero verificar se a pessoa irá realizar uma prova. Eu tenho as seguintes proposições. Primeira proposição, os alunos da Univesp farão prova dia 6. Verdadeiro ou falso? Proposição 2, eu sou estudante da Univesp. Verdadeiro ou falso? A partir daí eu consigo combinar essas duas sentenças. Então uma proposição são sentenças linguísticas que levam a uma determinada tomada de decisão. Essas sentenças, elas vão nos permitir construir os correspondentes algoritmos. Quais são os operadores lógicos? Os operadores são 4. Conjunção e, disjunção inclusiva ou, disjunção exclusiva X ou show, algumas pessoas leem show, e negação, ou seja, quando eu quero inverter o valor lógico da operação, eu nego ela. Exemplo, eu tenho operadores lógicos de conjunção. Eu tenho duas sentenças, condição 1 e condição 2. Se eu utilizar o operador lógico e, significa que ambas têm que ser verdadeiras para que a resultante seja verdadeira. Se uma delas for falsa, a resultante é falsa. Depois, a disjunção inclusiva. A palavra-chave é pelo menos. Então, eu tenho, de novo, duas sentenças. Sentença 1, sentença 2. Se esta sentença for verdadeira ou esta sentença for verdadeira, então ambas a resultante é verdadeira. Se a primeira for verdadeira e a segunda falsa, ainda o operador ou me permite chegar à conclusão que é verdadeira. Se a primeira for falsa e a segunda verdadeira, o operador ou me garante que a resultante ainda é verdadeira. Qual a situação que ela se retornaria um valor falso? Quando a primeira e a segunda forem falsas. Olha lá, operador lógico pelo menos. Depois, disjunção exclusiva. A disjunção exclusiva permite o apenas, palavra-chave apenas. Então, apenas uma das duas sentenças é verdadeira. Exemplo, se a primeira for verdadeira e a segunda for verdadeira, a resultante é falsa. Se a primeira for verdadeira e a segunda falsa, a resultante é verdadeira. Se a primeira for falsa e a segunda for verdadeira, a resultante é verdadeira. Se ambas forem falsas, a resultante é falsa. Depois, o operador de negação. O operador de negação vai permitir a resultante verdadeira se e somente se a condição for negada. Então, se não a condição. Se a primeira condição for negada, se eu negar a condição, a resultante final é verdadeira. Exemplos. Avalie a proposição no tocante aos operadores e, ou, show e no, e não. Se está chovendo ou a rua está molhada, deve-se sair de galocha. Observa o operador ou. Proposições. Está chovendo. Segunda proposição. A rua está molhada. Ação resultante da proposição. Sair de galocha. Se eu estou trabalhando com o operador ou, isso significa que pelo menos uma das duas proposições deve ser verdadeira. Então, se está chovendo, eu saio de galocha. Ou, se a rua está molhada, eu saio de galocha. Se está chovendo e a rua está molhada, continuo saindo de galocha. Em qual circunstância eu não sairia de galocha? Se não está chovendo e não
e a rua não está molhada. Aí eu não sairia de galochas. Segundo exemplo. Se está chovendo e a rua está molhada, deve-se sair de galocha. O operador lógico agora é o operador e. O que ele exige? Exige que ambas sejam verdadeiras. Olha lá, primeira proposição continua sendo está chovendo. Segunda proposição, a rua está molhada. Ação resultante da proposição, sair de galocha. Conector e exige que ambos sejam verdadeiros. Então, qual a situação? Se está chovendo, se é verdadeiro que está chovendo, e é verdadeiro que a rua está molhada, eu saio de galocha. Se não está chovendo, e por alguma circunstância a rua está molhada, eu não saio de galocha. Se está chovendo, e não sei qual a razão a rua não está molhada, eu não saio de galocha. Tudo bem? Joia. Terceira possibilidade. Apenas deve-se sair de casa com galocha quando está chovendo ou a rua está molhada. Que operador lógico seria esse? Esse aqui seria o operador lógico show. Proposições. Vamos dar uma olhadinha por quê. Primeiro, está chovendo, primeira proposição. Segunda proposição, a rua está molhada. Quem é a resultante? São as ações decorrentes das proposições. Então, lá, a resultante é sair de galocha. Então, o apenas conectado com o ou, eu vou obter o show, o operador lógico de disjunção, que permite que apenas uma das sentenças seja verdadeira. Se caso tenham duas verdadeiras, a resultante será falsa. Exemplo. Se está chovendo e a rua não está molhada, eu saio de galocha. Segunda possibilidade. Se a rua está molhada e não está chovendo, eu saio de galocha. Então ele admite apenas que uma delas seja verdadeira. Ambas não podem ser verdadeiras. Bom, segundo Polya, a resolução de um problema passa pela construção e estrutura de um problema. Então vamos dar uma olhadinha na resolução de um problema. Como é que nós resolvemos um problema para migrarmos para uma aplicação prática em um algoritmo? Primeiros elementos de uma resolução é a aproximação do problema. Tá? Depois, construção de uma estratégia de resolução. Depois, terceiro, execução da estratégia. Quarto, revisão da solução, ou seja, verificação se a solução está correta. Exemplo. Eu tenho esse diagrama de blocos, que foi apresentado numa lista de exercícios de vocês. Nesse diagrama de blocos, é solicitado que se verifique qual a resultante depois de um determinado teste. Então, lá, considere o seguinte fluxograma. Se n receber o valor 4 e x o valor 3, a saída na tela será D aí para verificar qual a solução. Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer mesmo é a aproximação do problema. No que consiste a aproximação do problema? Primeiro, identificar o meio em que aquilo está inserido. O meio é o meio computacional. E a solução que é requerida é fazer um teste de mesa. O que é um teste de mesa? O teste de mesa é uma verificação manual do processo que o algoritmo deve realizar. Incógnita, o valor resultante no final do processo todo. Dados. As entradas, a variável n e x entram por teclado, as variáveis a, resp e esp são alimentadas durante o processo. Então, eu tenho que identificar essas variáveis, nesse momento eu identifico também o que acontece em algumas situações. Bom, já que é isso, então, segundo passo, o processo, a solução. Então, a construção de uma estratégia de resolução. Qual mesmo a estratégia? Teste de mesa. Então, eu vou para o teste de mesa para verificar como é que isso é feito. Bom,
eu posso fazer um teste de mesa de qualquer tipo de algoritmo, seja eles num fluxograma, num diagrama de blocos, uma sequência lógica. O teste de mesa são o passo a passo que o programa deveria executar. Olha lá, então eu peguei um fragmento do diagrama para dar um exemplo para vocês. Eu verifico quais são as operações, quais são os elementos do meu fluxograma. Eu tenho entrada, eu tenho seleção, eu tenho processos. Então, lá. Eu primeiro faço uma tabelinha, separado, passo a passo. Passo 1, 2, 3. Eu tenho processos, eu tenho a operação matemática que esses processos estão realizando. Eu tenho o valor verdade das operações lógicas, e eu tenho como é que vai ficar as variáveis depois delas manipuladas. Então, eu vou construir ela. Primeiro passo, início. Início não movimenta nada, só inicia mesmo. Depois, eu faço uma leitura do teclado. Então, esse símbolo é a entrada de dados via teclado. Se entraram dados, o problema diz que entra n será igual a 4, x será igual a 3. Perfeito. Depois, tem um processo. Um processo, nesse caso aqui, é uma atribuição. Então, A recebe 2, ou seja, eu armazeno na variável A 2. Resp recebe 3. Então, A será igual a 3, matematicamente, resp será igual a 3. As variáveis A e B, eu incremento elas aqui. Depois, eu tenho um teste lógico, uma verificação. True, verdadeiro, false, falso. Essa verificação vai perguntar se esta condição, então esta é a minha condição. A é menor ou igual a N. Qual o valor de A? A é 2. N igual a 4. Então, é verdadeiro. Se é verdadeiro, ótimo. Vou para o quinto passo. Quinto passo. Eu tenho então aqui, no meu quinto passo, a operação de atribuição novamente. Exp recebe o valor de x, b recebe o valor de 1. Então, exp será igual a 3, b será igual a 1. As minhas variáveis, então, vão ser modificadas, a igual a 3, b igual a 1. E assim sucessivamente. Eu vou repetindo esse processo em cada um dos elementos do fluxo. Lembra? As setas indicam o caminho que eu devo seguir. E o meu diagrama de blocos, a solução então deste diagrama de blocos todo vai ficar assim. Olha lá. Pois o sexto passo está aqui. Eu tenho exp será de novo incrementado com o valor que havia armazenado nele vezes x. Então, quer dizer, exp será 3, que era o valor que eu tinha aqui, vezes 3. O resultado, 9. B será atribuído a ele b mais 1. Qual o valor que eu tinha em b? 1. Então, 1 mais 1, 2. E eu vou repetindo esse processo até o final. Então, o último passo, o antepenúltimo passo é, se A menor ou igual a n. Então, eu já estou aqui. Se A menor ou igual a n, nesse processo, durante esse processo aqui, A foi sendo manipulado até que ele chegou igual a 6. Então, 6 é menor ou igual a 4. É falso. Se é falso, eu vou aqui para false. Ó, sigo este caminho. Então, eu imprimo a resposta, o valor que está armazenado em resp. Então, imprimir em vídeo, resp. Qual o último valor de resp? Resp é igual a 93, depois que eu realizei os 20 passos. E 21, fim. Bom, o que é o teste de mesa, então? O teste de mesa é o passo a passo do fluxo. Cada vez que eu passei aqui, eu realizou uma tarefa. Quando era verdadeiro, seguia este caminho. Se era verdadeiro aqui, seguia este caminho e retornava. E foi fazendo isso até que em algum momento foi falso. Ele retornou para cá. De novo verdadeiro, continuou, verdadeiro, falso, verdadeiro, até que o operador lógico foi falso. Aí ele finalizou o projeto. Tudo bem? Olha quantos passos. Parabéns, bons estudos e boa prova para vocês, meus queridos.